Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Agora 7h16, voltamos com o primeiro jornal nesta manhã de sexta-feira e para a nossa entrevista número 829, é com satisfação que nós estamos recebendo aqui a doutora Rita Barbuio, advogada, e a gente vai falar sobre um assunto bastante importante, a proteção ampliada às vítimas de crime contra a dignidade sexual. Doutora Rita, bom dia, satisfação em tê-la aqui mais uma vez. Bom dia, Márcio, bom dia, Ellen, bom dia, André, a toda a equipe da Rádio Prever FM, a todos os ouvintes. É um prazer, é uma satisfação estar aqui nesse início do ano de 2026, podendo falar com vocês, esclarecer alguns pontos de um tema que é tão importante, né? De uma forma, atinge, né? De uma forma direta ou indireta toda a comunidade. Essa ampliação da lei, eu estou vendo aqui na minha colinha, a lei 15.280/2025, proteção ampliada às vítimas de crime contra a dignidade sexual. Ela tem por objetivo o endurecimento das punições para crimes contra a dignidade sexual e ampliação de mecanismos de proteção às vítimas. Sim. Como é a que ponto essa lei chega para aumentar a proteção a essas vítimas, doutora? Então, Márcio, olha, veja bem, o ano de 2025, de uma forma geral, foi um ano de muitas modificações na área do direito penal, com muito endurecimento da lei propriamente dita. Não só nesse aspecto, essa lei propriamente dita, mas várias leis. Essa lei entrou em vigor agora no final do ano, de 2025, já está valendo. Tá. Por que ela é importante, Márcio? Nós costumamos dizer, né? Só o aumento, só o endurecimento da pena é suficiente para diminuir ou mitigar crimes tão graves, né? Como o estupro de vulnerável. Não, mas às vezes ela é necessária. Os dados estatísticos dão conta que crimes sexuais, em especial contra vítimas vulneráveis, menores de 14 anos, pessoas que por alguma deficiência, algum problema não têm condição de oferecer a resistência necessária, os dados, mesmo com a lei aí em vigor, com medidas em vigor, são dados alarmantes, infelizmente. Então, o endurecimento da lei, ele vem ao encontro dessa situação. E a lei endureceu muito a punição às pessoas que vierem, depois, claro, de um devido processo legal, de um justo processo legal, serem condenadas por esse tipo de crime, em especial o estupro de vulnerável, com um aumento significativo, por um exemplo, da pena, da punição. Se eu entendi direito, me parece que a lei existia para quando acontecia essa violência sexual no âmbito familiar. Sim. Ela houve uma ampliação para fora desse âmbito também, né? Sim, olha, veja, nós já temos o crime de estupro de vulnerável no nosso Código Penal. Essa lei que você citou, ela trouxe mudanças no Estatuto da Criança e Adolescente, no Código Penal, de Processo Penal, Execução Criminal, em várias leis. Tá. O crime de estupro de vulnerável, que é ainda mais grave que o estupro, porque envolve, quando uma pessoa menor de idade, menor de 14 anos, né, 14 anos incompletos, ou que tem uma doença mental, vem ser vítima de um crime sexual, já havia com uma punição de 8 a 15 anos. Essa lei veio e trouxe uma punição de 10 a 18 anos, podendo chegar, Márcio, em caso, por um exemplo, né, fatal, de uma morte de uma vítima desse crime, por um exemplo, a uma das penas maiores que nós temos no nosso Código Penal, que é de 20 a 40 anos, tal qual o feminicídio, que também mudou agora recentemente em 2024. E que interessante, essa lei, ela trouxe a proteção a essas vítimas vulneráveis, não só para crime sexual, mas para outros crimes, da medida protetiva. Sabe aquela medida protetiva que a gente tem lá quando tem violência doméstica, familiar contra a mulher? Já havia medidas de proteção da vítima, vulnerável ou não vulnerável, também para crime sexual, mas só no âmbito de violência doméstica e familiar. Vinha lá da Lei Maria da Penha. Hoje não. Se a vítima for um vulnerável, e aqui eu não falo só de um menor de idade, se a vítima for vulnerável, independente se esse abuso, se esse crime contra a dignidade sexual, se esse estupro ocorreu no âmbito familiar ou de um terceiro, numa escola, um vizinho, hoje essa vítima, ela vai gozar dessa proteção maior do Estado, dessas medidas protetivas, para que ela se sinta mais segura, né? São medidas do Estado para evitar que essa vítima venha a sofrer qualquer tipo de retaliação ou não venha se sentir tão segura no curso de um processo penal. Entendi. No seu ponto de vista, essas penas, elas só foram endurecidas ou elas são mais eficazes do ponto de vista da vítima? Porque não adianta nada endurecer se a gente sabe que no país as leis muitas vezes não são cumpridas, as penas não são cumpridas. No seu ponto de vista, a eficácia disso, como é que vai ser para as vítimas? André, olha que interessante. E é aí que a gente sempre tem que analisar uma lei. Aumenta-se a pena, ok.
infelizmente ou felizmente, se faz necessário nesse momento. Sim. Mas não só. Nós temos que ter medidas de proteção. Então, essa lei, ela não vem só endurecer uma pena. Ela vem dar um tratamento todo especial. Ela traz uma proteção maior a essas vítimas, elas podendo ter um tratamento mais próximo de saúde psicológica, porque um crime como esse é óbvio que afeta a saúde emocional e psicológica. E a medida protetiva, essas medidas de proteção, de não aproximação desse agressor ou desse suposto agressor, né, até que tenha uma condenação definitiva dessa vítima, tendo que sair da casa, ou não frequentar os lugares que essa vítima frequenta, ou manter uma distância dela, sendo esse crime, ocorrendo esse crime dentro do ambiente doméstico, familiar ou fora dele, é uma eficácia maior a essa lei. Não adianta eu aumentar a pena e não dar uma medida de proteção a essa vítima e o suposto agressor continuar, por um exemplo, frequentando o lugar em que esse vulnerável está. E quando eu falo vulnerável, eu falo de um idoso, eu falo de um menor de 14 anos, eu falo de um adolescente. Então, entre as medidas protetivas está, se o juiz entender necessário, até a proibição dessa pessoa, desse suposto agressor, de poder, por um exemplo, frequentar lugares em que tenham vulneráveis, em que tenham crianças, em que tenham idosos, em que tenham deficientes. Ele é proibido de ter contato, de frequentar, por um exemplo, até para trabalho, esse tipo de lugar. Olha a proteção da lei. Então aí eu vejo com muita propriedade o que você me perguntou, trazendo uma maior proteção a essas vítimas desses crimes. E acho que 2 pontos que foram colocados, não sei se eu estou correto, a senhora pode me corrigir se eu estiver errado, mas é a obrigação do uso de tornozeleira para quando o agressor sai da cadeia, ele é obrigado a usar a tornozeleira, algo que a gente cobrou aqui, é claro, né? Uma das ideias, porque tem tanta tecnologia hoje, e se não houver nenhum monitoramento, como é que vai saber que ele vai num lugar desse, que ele vai visitar a vítima, que ele vai estar perto do... Quem que vai fiscalizar? Então, acho que uma das obrigações que essa lei coloca agora ao Estado é monitorar o agressor que tem uma saída temporária da cadeia, por exemplo, e outra, a coleta de exame de DNA. Que também acho que é algo um pouco polêmico, né? Porque no Brasil a gente tem aquela velha frase, eu não sou obrigado a produzir prova contra mim. Como é que fica essas duas situações? Interessantíssimas suas perguntas. Na verdade, assim, começando pela tornozeleira. Hoje nós sabemos que, dependendo da gravidade do crime, para alguns presos que representem maior periculosidade, já há a possibilidade de imposição de tornozeleira eletrônica. Óbvio que é um equipamento que requer investimento do Estado, que não há para todas as pessoas. O ideal seria que as pessoas tivessem essa... Saiu, já está lá, né? Isso, é uma forma de você manter a pessoa, inclusive, antes de um devido processo legal, ao invés de eu prender essa pessoa antecipadamente, que pode ser um inocente, porque todo mundo tem direito a um devido processo legal, sim, mas também dando uma proteção àquela vítima. Mas nós não temos tornozeleiras para todos os crimes. Hoje, a lei, para crimes violentos, não só para o crime sexual, mas para o crime sexual, uma das imposições agora é: o preso que for ter uma saída temporária, que por algum motivo deixar o sistema penitenciário, ou até o preso provisório, André. Se o juiz entender que aquela pessoa que vem respondendo a um processo, por um exemplo, de um crime sexual, ele oferta um risco, se for necessário, uma das cautelares, das protetivas, pode ser, inclusive, provisoriamente, o uso de uma tornozeleira. Ganhando a vítima aquele botão que nós falamos, que quando há uma aproximação, nós temos um contato com o poder público para acionar, para que essa vítima se sinta mais protegida. É uma forma eficaz de proteção. A tornozeleira eletrônica, ela é uma forma eficaz de proteção. Não é que seja 100%, ainda tem muitas coisas, a gente sabe que tem que sempre ir evoluindo, mas é uma forma de proteção. E aí você toca num tema bem sensível, que é a coleta do material genético, do DNA, num perfil de dados. Isso já era, nós já temos uma lei de execução penal para alguns crimes, né? E agora essa lei vem e diz que não só ao condenado, mas também já na audiência de custódia. Suspeito. Aquela pessoa que ainda tem o direito à sua defesa, já poderá ter, em crimes dessa natureza, por um exemplo, o seu perfil, o seu material biológico, lá o DNA, inserido, claro, com todo o cuidado, num banco de dados para auxiliar em investigação, para que nós possamos ter ali a identificação desse suposto agressor, desse suposto criminoso. Óbvio que esse é um ponto, como você mesmo disse, muito delicado, mas a lei já está aí, ela já está vigorando. Claro que ainda está sendo questionado
é constitucional, não é constitucional, é uma produção de provas contra si próprio, a pessoa é obrigada a fornecer esse material. O STJ, em uma decisão recente, vem entendendo que deve fornecer, que não é visto como uma produção de prova antecipada. É um tema questionável, mas a lei está aí e ela visa essa proteção maior, então ela determina isso. Nós não temos um banco de dados ainda. Nós temos um banco nacional de dados e hoje, de acordo com a nossa lei de execução penal, aqueles condenados definitivamente já considerados culpados em crimes dessa natureza, eles fornecem um material biológico, são obrigados a fornecer o material biológico para esse banco de dados para fins de identificação desta pessoa, somente para fins de identificação. Óbvio que essa lei, ela ampliou essa possibilidade até para presos não condenados definitivamente, podendo esse material ser usado aí para fins de investigação, e é aí que vem a grande polêmica, Márcio, e aí que nós vamos ver aí se vai haver, com certeza o STF, os nossos tribunais ali responsáveis pela guardia, por guardar a Constituição, para analisar a constitucionalidade ou não. Mas ampliou-se essa questão aí da coleta de material. Acho que se equipara a digital, né? Quando a gente vai tirar a RG, não tem que pôr o digital para você fazer a sua identificação. Ninguém se recusa a pôr a digital lá. Acho que se equipara mais ou menos isso. É claro que é uma comparação simplista, mas pelo benefício que isso traz para poder solucionar crimes, por exemplo, eu acho que é bacana. Para condenados, para condenados definitivamente, ótimo. Até porque, André, é com todo o detalhe. É óbvio que o meu material biológico, né, o meu DNA não vai poder ser transmitido a todos, né? Vai ter todo aquele cuidado. E com essa finalidade específica, com toda a cautela. O que se discute e para um preso provisório, que ainda pode ser inocente. Hoje a lei diz que pode, para esses crimes, tá? E pela nossa lei, sim, e sempre visando isso, uma maior proteção com esse uso cauteloso aí, claro, do material, né? Sempre lembrando que essa pessoa tem direito a um exercício de ampla defesa, óbvio, a um advogado que vai também cuidar dessa questão, né? A gente tem comentado, tem trazido entrevistas, doutora Rita, com relação a feminicídio, violência contra a mulher e tal. Essa lei, né, contra a dignidade sexual, essa lei abrange também o assédio dentro de uma repartição pública, do ambiente de trabalho também? Essa nova lei não tratou desse crime. Essa nova lei, ela trata da proteção a esses crimes contra a dignidade sexual que envolvam, e esse endurecimento, essa alteração se deu, quando se envolve vulnerável. Então nós temos, óbvio, né, a nossa lei do assédio sexual, do estupro com pessoas maiores de idade ou não vulneráveis, mas essa lei trouxe alterações significativas no tratamento dos vulneráveis, menores de 14 anos ou outras pessoas que não possam ali resistir a essa violência, oferecer a resistência, tendo ou não consentimento, tendo ou não relações anteriores. É uma vulnerabilidade que deve ser vista pela lei com endurecimento maior. Desculpa, Márcio, mas a mulher, ela não é vista como vulnerável numa relação? Não entra, ela não se encaixa. Por ser mulher. É isso. Não. Interessante a sua pergunta também. Aliás, todas as questões são interessantes quando envolvem um tema tão delicado como esse, né? E um crime tão delicado como esse também, grave como esse. A mulher ou o homem podem ser vítimas de crimes contra a dignidade sexual, em especial o estupro, que é o mais agressivo dos crimes, né? Só que, sendo uma mulher ou sendo um homem, se ele não for menor de 14 anos ou não tiver nenhuma doença mental ou deficiência, algo que tire essa resistência, ele vai ser vítima ali do crime do artigo 213, com uma pena também significativa, mas menor. Vulnerável é só se apresentar alguma dificuldade de resistência ou então sendo menor de 14 anos, homem ou mulher. A gente tem uma mensagem, uma pergunta de ouvinte aqui, o Delfino, ele falou parabéns pela entrevista, ele falou como é que o Estado faz na prática a fiscalização de 24 horas dessas medidas protetivas dessas pessoas, né? Porque mesmo com as medidas protetivas, ainda há muitos feminicídios no país. A pergunta do Delfino, né? Isso. A pergunta do ouvinte é bem relevante, porque assim, Ellen, e aos ouvintes, né? Na realidade, o Estado, ele
e atua, né? Está sempre atuante em fazer com que as medidas protetivas elas sejam mantidas. Nós temos aqui, dando um exemplo da nossa região, né? A nossa Guarda Civil Municipal, que tem um programa, né? A ronda, a patrulha, né? Que nós falamos, para dar esse acolhimento à mulher. Nós tivemos muitas mudanças positivas, tanto em violência contra a mulher, em outros tipos de violência, dignidade, quando se tem medidas de proteção. Mas, infelizmente, ao ouvinte, a Eli, é óbvio, né, que nós não conseguimos ter ali um aparato público, policial, 24 horas do lado de todas as vítimas. E é por isso, e a resposta aí ao ouvinte, essa mudança da lei, vindo ao encontro aí da pergunta do André, não só trouxe um aumento da pena, mas também uma maior eficácia. Por um exemplo, se o juiz entender que se faz necessário, com o uso mesmo aquele preso provisório de uma tornozeleira eletrônica e a mulher com esse botão que nós chamamos o botão do pânico. Eu falo mulher aqui, mas a vítima vulnerável de um crime contra a dignidade sexual pode ser também uma criança, pode ser um homem também, né? Um homem com uma deficiência, não só uma mulher nesse crime de estupro de vulnerável aqui. Mas tendo essa pessoa essa proteção. E eu posso aproveitar só o adendo aqui, que nós estamos falando das medidas protetivas, nós tivemos também, Márcio, uma inovação muito significativa com essa lei que você cita agora de dezembro, que é a responsabilização pelo descumprimento das medidas protetivas, um crime próprio, autônomo. Então estou lá respondendo, vamos supor, por um crime de estupro de vulnerável, com uma pena hoje de 10 até 18 anos, né? Se eu descumprir uma medida protetiva, claro, comprovado ali que eu descumpri uma medida protetiva, por exemplo, me aproximei da vítima, eu tenho e respondo por mais um crime, com uma pena de 2 a 5 anos. Descumprir medida protetiva já era crime quando se envolvia violência doméstica e familiar contra a mulher, na Lei Maria da Penha. Hoje, mesmo se esse descumprimento de medida protetiva contra vulneráveis, ele ocorrer não só em crime contra a dignidade sexual, qualquer crime envolvendo vulnerável, a pessoa, além de descumprir a protetiva, vai ter provavelmente uma prisão preventiva, né? Porque descumpriu uma ordem judicial e ainda responde por um outro crime, tá? Que é o crime de descumprir medida protetiva. Olha lá, Eli e ouvinte, o Estado buscando uma maior eficácia dessa lei. Então, você desrespeitou, você vai ter uma consequência maior e vai responder por outro crime, de não respeitar as ordens que lhe foram impostas. O que a gente lamenta, doutor, é que mesmo com a medida protetiva, nós tivemos no ano passado muitas vítimas, né? O agressor, ele tinha medida protetiva, mas ele chegou até a vítima e cometeu o assassinato dessa vítima, né? Sim. Como fiscalizar isso? Só com a tornozeleira talvez amenizasse esse problema, né? Sim, a tornozeleira eletrônica é uma forma de amenizar. Hoje também aqui em Botucatu nós temos eu não vou me recordar o nome agora, mas nós temos um curso também que foi implantado aqui em Botucatu para tentar conscientizar esses agressores, para tentar dar uma maior proteção a essas vítimas, inclusive aqui fazendo esse parênteses com crimes contra as mulheres, né? Feminicídio, por um exemplo, que é um crime muito grave também, né? Então, o Estado vem buscando, e isso nós temos sempre que dar o crédito, né? O Estado vem buscando, através de políticas públicas, de forças de segurança, a atuação para fazer com que essas pessoas que tenham medidas protetivas, que elas realmente sejam eficazes, que essa vítima se sinta cada vez mais protegida. A medida protetiva, ela é muito, a tornozeleira eletrônica, ela é muito eficiente, não tem como dizer que não. Mas mesmo com ela, às vezes nós vemos sim crimes acontecendo, infelizmente. Por isso que penalizar, né, trazer uma pena maior, trazer um endurecimento maior, essa lei ela é vista de uma forma muito positiva para tentar combater essas pessoas que não respeitam essas medidas de proteção, por exemplo. Ou seja, não respeita uma ordem judicial, né? Está sendo acusado de um crime e não respeita uma ordem judicial. E aí, infelizmente, essas pessoas vão ter que talvez responder um crime privado de liberdade. Ah, mas a privação da liberdade ela é excepcional? É. Todo mundo tem o direito, né, em regra, de provar sua inocência em liberdade. Mas se as medidas de proteção não forem suficientes, se essa pessoa continuar oferecendo risco à vítima, não vai ter outra medida senão uma prisão preventiva, uma prisão antecipada. Vai responder o processo preso. Perfeito. A gente tem que ficar claro só uma situação aqui, porque pro leigo, até pra gente é difícil entender, né? Essa lei, ela trata especificamente de pessoas vulneráveis, tem que frisar bastante. A lei de violência contra a mulher é outra, que não se encaixa nisso. Isso.
Só que muitas dessas medidas que a gente está trazendo aqui, elas seriam eficazes também na violência contra a mulher. Algumas delas aqui, por exemplo, a tipificação de não cumprimento de medida protetiva como um crime, isso já existe para a mulher, ou seja, o que já existe dessa lei que a gente está tratando hoje aqui, que é a 15.280, qual é a diferença e semelhança para a lei de proteção da mulher, que visa combater o feminicídio, que visa combater a violência contra a mulher, que não é considerada vulnerável, doutora? Top. Nessa violência contra a mulher, ela é considerada assim vulnerável, então, viu? Ela só copiou agora para vulnerabilidade. O que ela fez, André? Essa lei Maria da Penha é uma lei reconhecida mundialmente, muito eficaz. E infelizmente os dados ainda dão conta de, olha, veja bem, com uma lei tão positiva, de um aumento nos números da violência contra a mulher. Mas a nossa lei, ela é muito positiva e vem cada vez mais sendo melhorada. Essas medidas que a gente está citando agora, medidas protetivas criminalizando o descumprimento de medidas protetivas, elas são todas copiadas dessa lei de violência doméstica e familiar contra a mulher. Elas já existem para aquelas vítimas de violência. Suponha que uma mulher seja vítima de violência doméstica e familiar. E quando eu falo vítima, aqui não é só violência física que deixa marca, não. Violência psicológica, perseguição, que é um crime, infelizmente, muito grave, que mexe muito com o psicológico e emocional, né? Da mulher, da vítima mulher, ela já goza dessa proteção na lei conhecida popularmente, né? E agora reconhecida esse nome mesmo, né? Lei Maria da Penha. O Código Penal, essa lei 15, essa lei nova, ela copia tudo isso que é eficiente, traz para o nosso Código Penal, traz para o nosso Código de Processo Penal, para dar uma maior segurança às vítimas de um crime sexual, por um exemplo, um estupro, às pessoas vulneráveis. Então, uma criança, por exemplo, que seja vítima de um estupro, ela é vulnerável. Independente se essa relação de violência, de estupro ocorreu no âmbito familiar, que aí ela já gozaria daquelas proteções. Mas mesmo que seja fora, seja por um vizinho, por um amigo da família, ela vai gozar dessas medidas de proteção, ela vai ter essa maior proteção do Estado. Então o Estado vem e copia aquilo que já existe e que são garantias já dadas à mulher vítima de violência doméstica e familiar e traz para o nosso Código Penal, para o nosso Código de Processo Penal, para dar essa maior proteção às vítimas vulneráveis. E quando eu falo aqui, medida protetiva aos vulneráveis, não é só crime sexual, qualquer crime. Se faça necessário, o juiz pode aplicar. Hoje, pela madrugada, eu estava vendo na grande imprensa o caso de uma servidora do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, né? Que ela fez uma denúncia, ela tem deficiência auditiva, ela fez uma denúncia de assédio na repartição contra um servidor. Ela entraria nessa nova lei por ter a deficiência auditiva? Ela, se ficar, olha que interessante. Aquela vulnerabilidade de uma pessoa menor de 14 anos de idade, ela é absoluta, nós costumamos dizer. Não importa, mas o adolescente, a criança, ela tem menos de 14 anos, mas ela entendia, ou aquela adolescente de 13 anos consentiu. O consentimento não vale. É uma vulnerabilidade absoluta. Já num caso de uma deficiência física, de uma deficiência intelectual, Márcio, vai ter que ter a comprovação desta deficiência e aí é óbvio, uma perícia vai confrontar. Essa deficiência a tornou vulnerável diante daquele crime? Se a resposta for sim, ela era vulnerável, e quando eu falo vulnerável, ela oferecia uma resistência menor em decorrência dessa deficiência, sim, ela vai ser considerada uma pessoa vulnerável. Mas aí não é só a deficiência, eu tenho que falar a deficiência e ela a tornou mais vulnerável, mais suscetível de ser vítima desse crime, então ela vai ser considerada uma pessoa vulnerável. Segundo a matéria, ela inclusive conseguiu gravar inclusive esse assédio, mas me parece que ela foi até afastada, né? Parece que a voz dela não foi ouvida, né? E aí o que serve como prova num caso como esse? O vídeo, por exemplo, serve como prova? Sim, é um indício de prova. Então, o vídeo, testemunhas, gravação, todos, e aí é o trabalho, né, de uma delegacia especializada, e aqui nós contamos com delegacias especializadas, com uma equipe muito assertiva, para vir e buscar todos os elementos que podem
confirmar a autoria, a materialidade que nós costumamos falar, né? Daquele crime. Realmente ele aconteceu, realmente ela foi vítima desse crime. Óbvio que essa pessoa também que está sendo acusada, e a gente sempre pontua isso, vai ter direito também a uma defesa, vai ter direito à sua versão. Por isso que nós temos um devido processo legal ali justo. Mas tudo isso serve sim como indícios de prova que vão se formando ali para que esse fato seja credibilizado lá adiante. Esse tipo de crime que a gente está tratando aqui, a ocorrência dele é muito grande no Brasil, em Botucatu? De estupro de vulnerável? Exatamente. Infelizmente, sim. É mesmo? Infelizmente. Olha que coisa, né? Os dados estatísticos, eu não tenho eles agora aqui, mas eles dão conta que nos últimos anos, os dados recentes, que o estupro, infelizmente, é um crime que tem bastante ocorrência, mas o estupro de vulneráveis ainda mais. Infelizmente. Então, Márcio, qual que é a leitura que nós fazemos de tudo isso? Se fez realmente necessário, é realmente necessário essas alterações da lei. As leis, elas têm que ir mudando para as novas realidades. E eu vejo não só o endurecimento de uma pena, que, aliás, eu não vejo esse como a mudança principal, mas sim essas outras medidas buscando dar eficácia, fazendo com que essa lei efetivamente valha e que essa vítima se sinta efetivamente protegida. Isso é o mais importante das mudanças das nossas leis agora. Vejam que a maioria das nossas leis, quando elas mudam, elas trazem maior proteção à vítima. Tanto a lei do feminicídio, ainda se tem que melhorar muito, a gente sabe. Porque mesmo com toda essa proteção, infelizmente, nós vemos crimes acontecendo. Mas punir o descumprimento de medidas protetivas, infelizmente, é necessário, né? Quiçá nós cheguemos num momento em que nada disso mais seja necessário, mas ainda é. São 57 estupros de vulneráveis em 2025 em Botucatu. Interessante que, inclusive, a Secretaria de Segurança Pública, a polícia, ela divide estupro e estupro de vulnerável. Então foram 27 casos de estupro em 2025 só em Botucatu e 57 casos de estupro de vulnerável. Veja, quase o dobro, né? Então, mais que o dobro. Mais que o dobro. Então é muito maior o número, até pela vulnerabilidade, né? Até não, né? Pela vulnerabilidade. Por isso, essa maior proteção que a lei tem que dar a esse grupo de pessoas. Então é válido uma maior proteção a esse grupo de pessoas. É necessário, na verdade, né? Eu tenho uma outra pergunta da questão do direito versus cultura, que é algo que a gente trata bastante aqui, mas o Felipe mandou uma pergunta, o ouvinte Felipe mandou uma pergunta, que é interessante também. Ele disse que procurou a delegacia porque estava sofrendo violência da sua companheira. E aí a delegada disse, não existe medida protetiva para homem. E ele quer saber o porquê. Existe uma explicação para isso? É Felipe, né? Isso. Olha, na realidade, o Felipe, né? Embora a gente tenha algumas decisões diferentes aí recentemente dos tribunais superiores, mas a Lei Maria da Penha, com aquela proteção dela de medidas protetivas de urgência, de proteção, ela é feita e ela é uma lei aplicável à mulher, tá? Mas o homem, se provado que é necessário, não na delegacia da mulher. Talvez ele tenha ido à delegacia da mulher e efetivamente a delegacia deu a resposta correta. Eu não posso aplicar a você, de acordo com o entendimento majoritário dos nossos tribunais, as protetivas da Lei Maria da Penha. Mas numa delegacia que ele vai formar comum, isso, que ele for formalizar, o juiz, desde que fundamentado por um advogado e dito a necessidade dessas medidas cautelares que nós falamos de proteção, o juiz pode dar. Nós temos agora um julgado recente, inclusive. Mas não é numa delegacia especializada da mulher e utilizando-se da Lei Maria da Penha, mas de cautelares de proteção. E nós podemos. É que não é tão comum, André, né? Até pela cultura, como você disse, né? O direito versus a cultura. E aí, né, vem uma grande crítica que às vezes, né, os homens ou a sociedade diz, mas é necessário que nós tenhamos uma lei que protege o direito ali das mulheres, que dá uma maior proteção à mulher. Tomara que um dia não seja necessário, mas hoje ainda o é. Hoje ainda o é, até pela nossa cultura, né? Então ainda o é. Um dia talvez não seja. Mas o homem, sim, nós temos um julgado recente. Ele pode, numa delegacia comum, depois com um requerimento formulado, o juiz analisando a necessidade, aplicar uma cautelar
que quando a gente fala cautelar, é uma maior proteção a essa vítima, para que não leve essa pessoa que está sendo acusada desse crime a responder um processo presa preventivamente, né? Antes de ser julgada e de poder provar aí a sua inocência, enfim, se o caso de inocência, né? Dá tempo de mais uma aqui? Mais uma, claro. Essa questão eu acho complexa, doutora, porque a gente teve aqui, inclusive, recentemente, um bate-papo muito interessante entre juíza, a responsável da ONG que faz esse curso para homens que a senhora falou, sim, a secretária de assistência social, e geralmente a gente joga, né? Quem está de fora, principalmente, joga essa responsabilidade de resolver a agressão contra a mulher, contra os vulneráveis, para a justiça, para o direito. É só o direito que precisa fazer isso, né? E aí por que eu citei elas? Porque sempre vem a questão cultural, mas isso é cultural, o homem tem a questão do machismo, é tudo cultural. Então, como é que fica no seu ponto de vista, até como uma defensora, a senhora trabalha como defensora também, já teve que atuar diante do seu ofício na defesa de agressores, inclusive. Sim. Como é que a sua experiência traz isso? O que eles contam? Qual é essa relação? Só o direito é capaz de resolver a violência contra a mulher? Não, e eu, assim, falo com muita propriedade, assim, até porque, como você diz, ora nós atuamos, na verdade, o que eu costumo dizer é que nós atuamos sempre ao lado da efetiva distribuição da justiça. Então, efetivamente, todos têm direito, sim, a uma defesa. A vítima, que tem ali nos crimes mais graves o Ministério Público, né, para promover a justiça pela sociedade, tem direito também, é importante que sempre se diga, porque às vezes as vítimas nos procuram dizendo assim: eu também tenho direito a ser representada na justiça, além do Ministério Público, por um advogado. Óbvio que tem. Óbvio que tem. Eu atuo muito também na defesa de vítimas que querem uma proteção maior. Mas nós também defendemos ao lado daquelas pessoas que estão sendo acusadas de um crime, e nós temos que deixar isso aqui bem colocado, porque o Estado está certo quando há uma suspeita de investigar, mas não é todo mundo que é um suspeito que é culpado, né? Então tem direito sim a um advogado, e nós também, quando acreditamos naquela verdade, estamos ao lado para trazer, para mostrar para a justiça que aquilo não aconteceu daquela forma. E por estar e ver essa situação dos dois lados, posso dizer para você, André, que em crimes de natureza sexual, violência doméstica contra a mulher, só o direito não dá conta. É uma mudança de postura mesmo. Por isso que esses cursos, essas ONGs, esses programas como que nós temos aqui em Botucatu, que se eu não estiver enganado, é o Despertar, Tempo de Renascer. Nós temos a ONG, né? Mas nós temos um programa de atendimento, Tempo de Despertar, que quando um homem, por exemplo, né, ele é acusado ali de um crime de violência, uma das medidas de proteção você vai participar de algumas sessões desse Tempo de Despertar. Pra quê, André? A juíza que determina isso. Determina quando necessário. E essa pessoa participa de algumas sessões, normalmente 8 sessões. Ela é tão importante, Ellen, porque os agressores, eu falo em contato com eles, ou os supostos agressores, por vezes chegam e falam: nossa, eu refleti sobre muitas coisas. Sobre coisas que eu achava que eram normais. Sobre palavras que eu achava que eram comuns. Então, isso é importante. Falta conhecimento. Falta conhecimento e efetivamente fica até meio clichê, porque, né, a cultura, a questão cultural, mas né? Então, assim, é importante. Essa lei nova aí que nós estamos falando agora, e que já temos todos, como você mesmo disse, né? Isso já está lá na Lei Maria da Penha, trazer tratamento psicológico. Ela prevê para a vítima, para seus familiares e para esse agressor também. Vamos ver o que está errado aqui. E às vezes, e eu não estou minimizando aqui não, falando que é falta de conhecimento, minimizando. Essa questão cultural. Então, muitas pessoas já chegaram a mim e disseram: nossa, eu gostei muito de fazer esse curso. Esse curso me trouxe uma nova visão de algumas coisas que eu achava normal. E isso é muito bacana. Porque aí você vê que efetivamente houve a eficácia. Não é só eu vou te punir, mas eu vou te mostrar onde é que está o erro. Isso é mais importante da lei. Nós sabemos que hoje, até no direito penal, e esse é um assunto bacana também, que a gente poderia ficar conversando muito tempo, mas a gente fala até no direito penal ou no direito penal da justiça restaurativa, que é trazer a composição, que é tentar mitigar os conflitos. Pode justiça restaurativa no direito penal? Hoje sim. E é maravilhoso, porque não adianta só eu te punir. Eu tenho que mostrar onde você errou. Eu tenho que fazer com que as pessoas busquem sair desse ciclo. Então, essas são medidas importantes. Perfeito. Doutora Rita, muito obrigado mais uma vez pela aula aqui e ter aceitado
o nosso convite e até a próxima, viu? Eu que agradeço, Márcio, André, Ellen, é sempre muito gostoso estar nas manhãs aqui conversando com vocês. Agradeço também as perguntas dos ouvintes e estou à disposição para outros bate-papos aí. Perfeito. Obrigada. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.